Olá, gente! Hoje vamos falar de uma nova classe de antidepressivos que também foi sintetizada lá na década de 50, que é uma classe que, como os antidepressivos tricíclicos, também apresentam vários efeitos colaterais. Esta classe se chama inibidores da monoaminoxidase. Primeiro vamos ver o que seria a monoaminoxidase, ou chamada também de enzima MAO. Esta enzima é uma enzima encontrada tanto nos tecidos neurais como nos tecidos não neurais, como no tecido intestinal e hepático. Lá no tecido neural, este tipo de enzima tem a função de degradar qualquer concentração acima que tenha de neurotransmissores na fenda, ou seja, aqueles neurotransmissores que foram colocados, que foram liberados pelas vesículas na fenda sináptica, se eles não forem captados pelos receptores e se eles não forem devolvidos para dentro da vesícula por meio das bombas de recaptação que a gente já viu, esses neurotransmissores podem ser degradados por uma enzima chamada enzima monoaminoxidase. Já sabemos que, para que o indivíduo tenha uma vida saudável, ou seja, para que o indivíduo não tenha depressão, o fator biológico ideal é que ele tenha uma concentração normal de neurotransmissores liberados na fenda. Portanto, sabemos que todas as classes de antidepressivos têm como função principal aumentar neurotransmissor na fenda sináptica. E esta classe aqui, os inibidores da monoaminoxidase, tem a função de inibir a enzima MAO, porque esta enzima MAO ela vai degradar neurotransmissor. Então, os inibidores dessa enzima servem para inibir a enzima, e quando eu inibo a enzima, eu aumento a concentração de neurotransmissores na fenda. Ok? Então, a função dos inibidores da MAO, ou inibidores da monoaminoxidase, é inibir a enzima MAO. A enzima MAO, ela tem a função de degradar neurotransmissores. Quando ela está inibida, ela não vai degradar. Consequentemente, irá aumentar os neurotransmissores na fenda. Este, então, é um importante papel desta classe de antidepressivos. Temos que reconhecer também que, dentro dessa classe, temos os fármacos que vão inibir a enzima de forma reversível e também de forma irreversível. Ou seja, aqueles que inibem a enzima de forma reversível vão apenas inativar a enzima por, em média, 24 horas. Após esse período, o indivíduo já volta a produzir a quantidade normal de enzimas. Já os inibidores que têm fármacos irreversíveis, ou seja, que inibem a enzima de maneira irreversível, após a interrupção do tratamento, para que esta enzima volte a ser produzida de maneira normal no organismo, demora em média 2 semanas. Ok? Então, quando interrompe o tratamento de um fármaco que seja reversível, a enzima volta em média depois de 24 horas a funcionar normalmente. Quando eu utilizo um fármaco desta classe que seja irreversível, a enzima MAO demora em média 2 semanas para voltar à sua normalidade. Ok? Por que a gente precisa saber disso? Para entender as reações adversas depois. Tá? Portanto, resumindo, temos uma enzima chamada monoaminoxidase, ou com a sigla MAO, que irá destruir ou inativar os neurotransmissores lá da fenda. E sabemos que indivíduos com depressão, o ideal é que eles não
tenham uma baixa de neurotransmissores da fenda. O ideal é que eles tenham uma boa concentração, ou seja, uma concentração ideal de neurotransmissores na fenda. Portanto, o mecanismo de ação desses medicamentos, chamados inibidores da enzima MAO, é inibir a enzima para que a enzima não degrade os neurotransmissores, ok? Nesse outro slide, a gente tem 3 exemplos de inibidores da MAO. A isocarboxazida, que é um inibidor irreversível da MAO, ou seja, após a interrupção do tratamento, ainda vai ter o efeito deste medicamento ou deste fármaco por, em média, 2 semanas. Temos a moclobemida, que é um inibidor reversível, ou seja, quando interrompe o tratamento, após 24 horas ele vai já estar produzindo a enzima de maneira normal. E também coloquei como exemplo aqui a tranicilpromina, que também é um inibidor irreversível da MAO. Falando em uso terapêutico, para que é usado os IMAOs? Esses inibidores da MAO são usados para depressão maior. A depressão maior é aquele indivíduo que sente tristeza por um tempo maior, durante em média 2 semanas. Além da depressão maior, este medicamento ou esta classe também é usada para ansiedade, para doença do pânico, para fobia social. O problema desta classe, como eu já falei, como eu já relatei para vocês, é que eles têm muitos efeitos colaterais. Quais são eles? Boca seca, diarreia, visão turva, edema nos pés e tornozelos, insônia, agitação, aumento do peso corporal, disfunção sexual e uma reação adversa conhecida como reação do queijo. O que seria a reação do queijo? A reação do queijo é uma reação que ocorre quando o indivíduo se alimenta principalmente de alimentos embutidos. Os alimentos embutidos, ou seja, queijo, mortadela, salame, linguiça, apresentam uma alta concentração de uma substância chamada tiramina. Essa substância, quando está numa concentração muito alta em nosso organismo, pode causar uma elevação súbita da pressão arterial, podendo até ser fatal. Portanto, precisamos de algo para degradar essa substância do nosso organismo. E quem degrada essa substância no nosso organismo é a enzima MAO, a enzima monoaminoxidase. Então a gente pode pensar, nossa, a enzima ela é do mal, ela vai degradar o neurotransmissor, então eu posso eliminá-la. Não, ela tem o seu papel benéfico, que é degradar o excesso de tiramina do nosso organismo. Tá? Por isso que eu falei no início que esta enzima também é encontrada em tecidos não neurais, como o intestinal e o hepático, ou seja, ela faz parte da nossa digestão, principalmente na degradação de alimentos que contêm amina, ou mais especificamente falando, é essa substância chamada tiramina, ok? Então, para que o indivíduo não tenha esse pico de pressão, podendo levar até uma hemorragia intracraniana, é importante que ele tenha uma concentração boa, uma concentração ideal dessa enzima. Quando o indivíduo está utilizando esta classe, principalmente aquela classe que contém fármacos que vão inibir de maneira irreversível esta enzima, precisa tomar cuidado e não se alimentar desses alimentos que contêm tiramina. Ter uma dieta que não incluam alimentos ricos em tiramina. Enquanto eu tenho a ação desse tipo de medicamento antidepressivo, não posso comer alimentos embutidos, ok?
Ah, eu parei hoje de tomar o medicamento, amanhã eu já posso comer tudo que apresenta tiramina, ou seja, aqueles alimentos embutidos? Não, não posso, porque em média demora 2 semanas para que a concentração da enzima MAO volte ao normal. Principalmente se você usou um fármaco, ou seja, um IMAL, que vai inibir a enzima MAO de maneira irreversível. Durante essas 2 semanas que você está com baixa desta enzima, mesmo que você parou o tratamento com esse tipo de antidepressivo, não pode se alimentar dos alimentos que contêm a tiramina, ou seja, alimentos embutidos, ok?